Irmãos, estamos começando mais uma lição, né? Cujo título é Uma Vida de Louvor. Vou fazer um pequeno comentário aqui que nós já estamos, diríamos, até cansados de saber, né? Quando as coisas vão bem, é muito fácil você louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, dar pulos de alegria, porque você está alegre e as coisas estão indo bem. Por outro lado, quando as coisas não vão tão bem assim, quando você está cabisbaixo por algum problema, alguma adversidade em sua vida, já me parece que nós deixamos até de sorrir, não é verdade? Mas eu diria também, meu irmão, que essa é a hora mais precisa em que deveríamos louvar ao Senhor, porque o louvor é um meio de nos ajudar a manter a nossa fé. Pode transformar as circunstâncias, por mais sombrias que sejam, no sentido de mudar o nosso coração, de forma que nos ajude a enfrentar, né, os nossos desafios, né? Essa é uma força que tem o louvor. Portanto, precisamos louvar a Deus. O louvor é fé em ação. É isso que nós podemos dizer do louvor. Então, louvar o Senhor em qualquer tempo. Eu quero ler para você um verso que está lá no capítulo 4 de Filipenses e versículo também 4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu esse livro aos Filipenses, ele estava numa prisão romana e nem por isso ele deixou de louvar. E mais ainda, ele esquecia de tudo e fazia de tudo para dar assim ênfase ao Evangelho e também, além de dar essa ênfase ao Evangelho, né, ele encorajava, escrevia a fim de encorajar os irmãos, os crentes que viviam na cidade de Filipos. Então, sejamos imitadores aí também de Paulo, né? E em todas as circunstâncias, louvemos ao Senhor, porque só Ele é merecedor. E como eu disse, o louvor serve para nos alegrar, serve para nos incentivar a sair das situações. Enfim, meus irmãos, pense nisso, tá bom? Continuando, meus irmãos, vamos ver o que seria o fundamento para o louvor. Conta a história que um escritor russo havia sido condenado à morte, só que sua pena foi convertida ou substituída no último momento. E ao falar sobre sua experiência na prisão, ele escreveu o seguinte: creia até o fim, ainda que todos se desviem e você seja o único fiel. Profundo, né, irmãos? Creia, mesmo que você seja o único, mas se mantenha fiel. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele suportou incrível oposição e perseguição, não é isso? Mas mesmo assim, ele suportou tudo isso e foi parar
numa prisão romana. E mesmo assim, ele não estava deprimido, jamais. Ao invés disso, ele escrevia ansiosamente para encorajar os crentes em Filipos, né? E quando eu vou lá no livro de Filipenses, do capítulo 4, do versículo 4 ao 7, eu quero responder o que são, né, ou quais são as chaves para obter a paz de Deus e assim cantar louvores. Então, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, como eu disse, de 4 a 7, você vai encontrar isso, as chaves para obter a paz de Deus, né? O que diz lá? Paulo manda que, como eu já li antes para vocês, 4, versículo 4, diz: alegrem-se. E repete: alegrem-se. Mais uma vez digo: alegrem-se no Senhor, né? Ele diz também: seja moderado, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, ore. Ao invés da ânsia por alguma coisa. Olá, vamos falar agora de um tema que tem o seguinte título: Derrubando muralhas pela oração. E aqui o foco é justamente nos relembrarmos da trajetória do povo de Israel quando se deparou com as muralhas de Jericó. Importante destacar que as muralhas de Jericó eram sólidas, eram muito bem construídas, era uma fortaleza intransponível naquela época. Quando você tem uma dificuldade ao longo da sua jornada, muitas vezes você parece se defrontar com várias muralhas de Jericó, ou seja, barreiras difíceis de serem ultrapassadas, obstáculos difíceis de ser vencidos. Mas a dica que Deus dá ao longo das Escrituras é: não desista, continue, persevere. Através da oração, Deus é capaz de derrubar qualquer obstáculo. Acompanhe comigo que consta lá em Salmos, capítulo 66, versos 1 e 2. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Como é que nós conquistamos as vitórias para derrubar os obstáculos? Louvando a Deus, reconhecendo Ele, clamando a Ele, meditando em seu nome, cantando, por que não? E através da oração, que nada mais é do que uma conversa com Deus de forma autêntica, colocando a nossa essência, derramando aquilo que nós somos, aquilo que nós temos diante do altar de Deus. E foi assim que o povo de Israel fez. Ele seguiu as instruções de Deus e conseguiu uma grande façanha. Por suas próprias forças? Não, pelo poder de Deus, mas utilizando as instruções de Deus. Ou seja, esforço humano, dedicação humana, mais poder de Deus, igual a vitória. Lembre-se disso com frequência. Vamos falar agora sobre vida de louvor. Parece que para louvarmos a Deus, às vezes necessitamos de um empurrãozinho, de um ânimo, mas nem sempre ao longo da nossa jornada nós encontramos ânimo suficiente, disposição suficiente para louvar a Deus constantemente. Louvar a Deus quando as coisas vão bem, quando as conquistas elas ocorrem de acordo com as nossas projeções, é claro, é um cenário bem mais
propício para render louvor a Deus. Mas, quando as coisas parece que não estão dando o resultado que nós esperávamos, aí sim, aí parece que existe um abismo criado entre a criatura e o Criador. Porque se formos analisar a nossa natureza humana atualmente, ela tende a cada vez mais se distanciar de Deus. Ou seja, buscar a Deus, louvar a Deus, exige de nós uma postura, uma atitude. E toda vez que nós temos uma atitude, uma postura digna de louvor, Deus se manifesta de forma formidável. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos 145, verso 2, diz assim: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Aqui parece que o salmista está determinado, está focado em sempre honrar a Deus, em sempre elevar o nome de Deus, independente da situação. Ele não coloca aqui um fator condicional, ele coloca a sua obstinação, que é louvar a Deus, estar conectado com Deus continuamente, para todo o sempre. Que esse possa ser também o nosso desejo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos juntos de novo estudando a lição da Escola Sabatina. Nós entramos na 9ª lição desse trimestre e essa semana nós temos estudando um tema muito importante. Hoje, quarta-feira e quinta-feira, eu vou estudar com vocês. Nós vamos estudar hoje Testemunho que Convence. Queridos, essa história está aqui em Atos 16, onde nós podemos olhar aqui na Bíblia, que fala sobre Paulo e Silas que foram açoitados e presos. Mas olha a situação, eles foram açoitados e presos injustamente, eles eram cidadãos inclusive romanos, eles não podiam ser presos ali por eles, mas ele na cadeia lá, sofrendo, porque o açoite não era apenas uma palmada, um chinelaço no bumbum, não, irmãos. Ele apanhava sério, saía muito sangue das suas costas, estava sofrendo de dor. Mas o que chamou a atenção do carcereiro foi que, enquanto Paulo e Silas estavam ali presos, eles louvavam a Deus. E a lição nos pergunta o seguinte: é incrível pensar que nosso louvor pode transformar o destino eterno das pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque enquanto eles cantavam e oravam, chamou a atenção daquele carcereiro, porque ele pensava assim, qual era a primeira impressão que eles poderiam mostrar? Eles iam murmurar, reclamar da vida. Poxa, nós somos fiéis a Deus e Deus deixou a gente apanhar, a gente ser açoitado. Mas não, eles oraram, eles cantavam e louvavam a Jesus. Você tem louvado a Jesus no momento das provações, das lutas, das aflições? Ou você tem murmurado, discutido, reclamado de Deus? Querido, o louvor que eles fizeram adorando a Deus levou aquele carcereiro à conversão dele e a sua família. Veja como é importante você louvar a Deus nos momentos difíceis. Nós não sabemos o que aconteceu com o carcereiro e sua família depois, mas você pode imaginá-los lendo a palavra que Paulo escreveu mais tarde de outra prisão em Roma. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, mas vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo pelo contínuo a ter. Filipenses 1, 29 a 30. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que nos momentos bons e nos momentos de aflições e lutas nós precisamos louvar a Deus. Não louvar a Deus porque Ele possa pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua paz. Que nós entendamos isso e sejamos gratos a Deus nos momentos mais difíceis e louvamos ao Senhor também. A lição de quinta-feira tem como título Arma que Vence. Em 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 1 a 30, Josafá descobriu o louvor é uma arma poderosa contra o mal. Depois de receber a notícia que uma grande multidão ia contra ele, Josafá não saltou imediatamente para a ação militar. Olha só o que ele fez. Mas decidiu buscar o Senhor.
Quando o povo de Judá foi a Jerusalém para um jejum, o rei admitiu a realidade da situação, dizendo: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos Não sabemos como fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Mais uma vez, nós entendemos que quando nós estamos em dificuldades, nós precisamos olhar para Deus, que é Deus que nos capacita a vencer as lutas e batalhas. E no capítulo 3, no verso 13 do versículo 20, ele diz assim: então Josafá teve medo, ok? Veio uma multidão contra ele. E se pôs a buscar o Senhor e pregou o jejum com todo o Judá. Ou seja, ele estava pregando o jejum e oração, uma arma poderosa para nos livrarmos do mal, para sermos fortalecidos diante de Deus. Então, no verso 12, ele diz: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, nós somos fracos, nós não temos capacidade nenhuma, nós não temos poder nenhum para vencer esse grande, poderoso exército que vem contra nós, mas em Ti nós fixamos nossos olhos, porque Tu podes, porque Tu é o nosso Deus. Querido irmão, você tem feito isso. Você tem buscado a Deus todas as manhãs antes de sair de casa, você tem estudado a Bíblia, você tem se colocado como soldado do Senhor para fazer a sua vontade. Se você não tem feito isso, por favor, irmão, repense a sua vida espiritual. Porque se você não se coloca como soldado de Deus, Deus pode olhar para você e dizer: você não é meu soldado. Você precisa confiar em Deus, precisa orar. E veja, oração, jejum e louvor nos coloca muito perto diante de Deus e nos faz fortes diante do inimigo, diante das nossas dificuldades. Que nós possamos tomar decisões quando estivermos em lutas e dificuldades, através da oração e do jejum. Que a paz do Senhor Deus esteja sobre nós e que a paz do Senhor Jesus Cristo conduza a nossa vida hoje e sempre. Amém, Pai. Vamos fazer a conclusão do nosso estudo. Ao verificarmos os temas estudados, nós constatamos que é fundamental praticarmos, treinarmos, e aí entra a palavra treinamento. Se nós treinamos para muitas coisas na vida para alcançar determinadas metas, por que nós não podemos treinar o nosso relacionamento com Deus através do nosso louvor? O exercício diário, ele fortifica a alma quando praticamos solidamente os mecanismos que Deus nos dá para estar próximo a Ele. Um dos exemplos, através da oração, através do cântico, através da leitura da Bíblia, através do estudo da Sua Palavra, tudo isso nos fortalece. Isso é um método de exercício. E que bom quando conseguimos exercitar diariamente. Se você tem alguma prática de exercício físico, pedalar, correr, nadar, ou seja, praticar qualquer outro esporte, com frequência você adquire um aprimoramento físico. À medida que nós praticamos a oração, praticamos com intensidade mecanismos que desenvolvam o nosso relacionamento com Deus, nós também estamos nos aperfeiçoando e nos aprimorando. Que você possa estar preocupado em aprimorar o seu relacionamento com Deus. E não tenha dúvida que coisas magníficas acontecerão à medida que você for treinando e aprimorando esses fundamentos. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Poderoso Deus, transformador de corações e de vidas, transforma também a nossa, Pai. Molde-a do teu jeito, conforme a tua vontade. Por favor, em nome de Jesus. Amém.